E agora a gente vai convocar Edmilson Silva, ele que traz informações sobre o lançamento do livro que conta a história do Lar São Camilo de Leles, de São Tomé. A entrevista é com a autora, a escritora Márcia Fabíola de Mello. É com você, Edmilson. Isso mesmo, Albenize. Nesta sexta-feira, portanto amanhã, às 7h30 acontece no Salão Paroquial da Igreja de São Camilo de Leles, em Natal, o lançamento do livro que conta a história do Lar São Camilo de Leles, de São Tomé. O livro é de autoria da senhora Márcia Fabíola de Mello. Vamos conversar agora com a senhora Márcia, que é arquiteta e também escritora. É isso, Márcia? Bom dia! Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês sobre o livro Envelhecer com Dignidade, uma história de fé e superação. Em primeiro lugar, gostaria de falar que eu não sou escritora, eu me tornei escritora agora. Na minha vida profissional, eu sempre fiz muitos relatórios, eu trabalhava numa área que precisava sempre escrever muitos relatórios e sempre escrevi muito, mas escrever livros assim eu nunca tinha escrito um. Foi um acaso, uma coisa que Deus botou na minha vida e que eu abracei com muito prazer. Márcia, conta pra gente como surgiu a ideia de lançar esse livro contando a história do Lar São Camilo de Leles, localizado na cidade de São Tomé. A ideia surgiu, na verdade eu tenho que contar algo antes. Há uns 3 anos atrás, eu acho que foi mais ou menos em novembro ou dezembro de 2019, nós estivemos no Lar São Camilo e conhecemos o lar naquela ocasião, porque nós fazemos parte do Rotary, eu e meu marido, e a gente estava indo lá para fazer uma doação de uma cadeira de rodas. Conhecemos o lar através da Pastoral da Caridade da Igreja de São Camilo de Leles em Natal, e eles estavam indo para levar mantimentos e fazer uma festinha como eles fazem 4 vezes por ano. Então nós fomos juntos e entregamos lá a cadeira. E nessa ocasião nós tivemos a oportunidade de conhecer Dona Cacilda, que é a fundadora do lar. É uma pessoa encantadora, nós logo gostamos muito dela. E na ocasião ela estava precisando de um arquiteto e de um engenheiro, porque ela teve uma oportunidade de pegar uma verba parlamentar para fazer uma reforma nos banheiros do abrigo que estavam muito ruins. Então, quando ela falou isso, eu falei isso, Dona Cacilda, eu sou arquiteta e o meu marido é engenheiro. Se a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. E foi aí que a gente começou a fazer um esboço da reforma dos banheiros do abrigo. Infelizmente, não deu certo com essa verba parlamentar, mas nós seguimos ajudando a Dona Cacilda e tentando ver se conseguia uma maneira de fazer os banheiros. Um dia ela contou para a gente que ela tinha muita vontade de escrever um livro sobre o abrigo e contar as histórias que ela sabia, que eram muitas, e ela de vez em quando nos contava, quando a gente ia lá, parte dessas histórias. E eram histórias muito interessantes, muito emocionantes. Bom, quando ela falou isso, eu disse, por que a senhora não escreve um livro? Ela falou assim, eu não tenho capacidade de escrever livro, eu não sei escrever. Eu digo, bom, Dona Cacilda, eu não sou escritora, mas se a senhora quiser, eu posso tentar fazer um livro contando as suas histórias. A senhora me conta e eu transcrevo para o papel. E assim foi feito. Eu fui várias vezes a São Tomé, gravava as entrevistas com ela contando as histórias, ela me mostrou documentação, fotografias e coisas, e assim a gente foi alinhavando o livro e foi escrevendo o livro. Isso deve ter começado no início desse ano, e mais ou menos lá para setembro eu dei por encerrado o livro e comecei a procurar uma editora. Márcia, o livro conta toda a história, como surgiu o Lar São Camilo de Leles, é isso? Bom, a história do livro é exatamente a história do Lar São Camilo de Leles. Desde a sua fundação, inclusive ela se mistura muito com a própria história da Dona Cacilda, que é uma história muito bonita desde a infância. Ela sempre teve vontade de cuidar de idosos e ao longo da sua vida ela foi amadurecendo essa ideia. Embora a família não gostasse, não quisesse, o marido dela era muito doente,
e necessitava muito da ajuda dela. E ela ainda tinha mais 2 filhos para tomar conta. Então o marido achava que não dava certo ela abrir asilo ou cuidar de idosos, porque ela não tinha tempo. Mas ela insistiu e acabou conseguindo fundar o abrigo lá de o Lar São Camilo de Leles. Ao longo desses anos, tem muita história bonita que aconteceu por lá. Teve muitos milagres até, eu considero que é um milagre. E eu conto todas essas histórias no livro. Ela me contou e eu repassei para o livro. São histórias fantásticas, tem coisas que são verdadeiros milagres, coisas que acontecem lá que só mesmo a interferência de Deus explica. Porque não há como, muita coisa que aconteceu ali, não há como acontecer se não fosse isso. Ela é uma pessoa de muita fé, e aí a gente acabou conseguindo, graças a Deus, mais um milagre, uma pessoa que não é escritora conseguir fazer um livro que eu considero que está muito bom, que o livro é emocionante e conseguiu passar todas as histórias e as coisas vividas pela dona Cacilda ali no lar. Então, eu espero que as pessoas, conhecendo o livro, gostem. Esse livro também ele foi lançado com o intuito de arrecadar fundos, arrecadar doações para o lar, que o lar está sempre precisando. Ele tem uma renda mensal inferior ao que ele gasta. E todos os meses ela precisa matar um leão para poder fechar as contas. E então esse livro é uma tentativa justamente de tornar o lar mais conhecido, que as pessoas possam participar, fazer doações ao lar, e inclusive toda a renda arrecadada com a venda dos exemplares será totalmente doada ao lar. Eu estou doando os meus direitos autorais e, além disso, doando toda a renda, tudo que a gente vender irá para o lar. Então, eu considero, inclusive, que as pessoas, ao adquirirem um exemplar, elas estarão, na verdade, fazendo uma doação lá para o Lar São Camilo. Então, com esse espírito de caridade, esse espírito de filantropia, que eu espero que as pessoas adquiram o livro. O livro que conta a história do Lar São Camilo de Leles, ele terá 3 lançamentos. O primeiro, que será amanhã em Natal, o segundo também na capital do estado e o terceiro em São Tomé. Como serão esses 3 momentos, Márcia? O primeiro lançamento vai ser feito aqui em Natal, na igreja de São Camilo de Leles, em Lagoa Nova. Eu conversei com o padre Valtair, eu considerei que o primeiro lugar teria que ser lá, já que a igreja é a grande doadora do lar. Eles todos os anos, desde que eles conheceram o lar há uns anos atrás, que eles todos os anos vão lá 4 vezes por ano. Obviamente, durante a pandemia eles pararam de fazer isso, e eles levam doações, levam felicidade para os velhinhos, porque inclusive eles fazem festinhas e tudo, e é uma alegria muito grande quando eles chegam por lá. Eles fazem isso 4 vezes por ano. Então, considerando isso, eu achei por bem que o lançamento primeiro deveria ser feito lá. E assim vai ser, no dia 22 de outubro, agora, próximo, sexta-feira que vem, nós estaremos fazendo o lançamento lá no salão paroquial da igreja. Será às 19h30, mas antes, às 18 horas, será celebrada uma missa, então quem quiser comparecer pode ir à missa e depois terá o lançamento. O segundo lançamento, também ainda aqui em Natal, será no dia 20 de novembro, na Galeria de Arte B612, na Ribeira, na rua Doutor Barata. Esse vai ser num sábado pela manhã, às 9h30 da manhã. Então será uma segunda oportunidade para as pessoas que moram em Natal, em primeiro lugar, conhecerem uma belíssima galeria, que é um dos lugares mais bonitos de arte que tem aqui em Natal. E, além disso, conseguirem comprar o livro e participarem do segundo lançamento desse livro. O terceiro vai ser em São Tomé, durante a festa da padroeira, no dia 2 de dezembro, faremos um grande lançamento no Espaço Lafayette, que eu espero que a comunidade toda de São Tomé compareça, as pessoas da cidade conheçam esse livro, que é um trabalho excepcional que é feito no Lar São Camilo,
eu acho que é um trabalho do qual todas as pessoas de São Tomé devem se orgulhar. Então será feito para a população, para a sociedade de São Tomé, nesse dia 2 de dezembro, lá, possivelmente umas 5 horas da tarde, no Espaço Lafayette. Márcia, a gente teria outras perguntas com relação ao livro de sua autoria que conta a história do Lar São Camilo de Leles, mas o tempo está se esgotando. Em outro momento a gente traz mais informações, fala mais sobre esse livro. A gente agradece a você pela entrevista concedida à reportagem da Rádio Santa Cruz. Eu gostaria de agradecer à Rádio Santa Cruz pela oportunidade. Foi muito bom que vocês nos dessem esse espaço para a gente conseguir divulgar o livro. Quanto mais divulgado for, melhor. Então a gente agradece muito, agradeço ao Edmilson, agradeço à equipe toda do rádio. É isso aí. Muito obrigada de coração. Aí, portanto, Albeniz, tivemos a entrevista com a senhora Márcia Fabíola de Melo, autora do livro que conta a história do Lar São Camilo de Leles, localizado na cidade de São Tomé. São 3 momentos para o lançamento do livro. Amanhã, em Natal, o segundo lançamento será também na capital do estado e dia 2 de dezembro em São Tomé. Todo o dinheiro que for arrecadado com a venda dos exemplares serão doados ao Lar São Camilo de Leles. Edmilson Silva para o Primeira Hora. Ok.